Deus, Deus abençoe. Nós queremos aqui voltar ao texto que nós usamos no culto passado, pronunciando além do medo. Nós aqui estamos fazendo a continuação dessa meditação, desta mensagem. Nós usamos dois textos, um de Isaías e outro de Marcos, e nessa hora, nessa parte que vamos estar refletindo no dia de hoje, nós vamos usar só o segundo texto, fazemos aqui menção ao primeiro texto, no sentido de toda aquela introdução, de toda aquela parte da mensagem que nós transmitimos na meditação passada, na reunião passada, falando acerca da tempestade, e sempre há uma tempestade, e ela aparece na Bíblia, ela aparece no contexto das nossas vidas, no dia a dia das nossas vidas. Usamos o texto de Isaías para falar sobre o vazio, a desarmonia, a confusão, a desordem da tempestade, o que eles chamam de caos, e trouxemos que no meio desse caos, tanto para aqueles do Velho Testamento, quanto para o Novo Testamento, para nós, a Igreja do Senhor Jesus, vem uma resposta direta, uma resposta preciosa do Senhor, porque no meio da tempestade ele estava lá. A princípio não visualizado como Cristo, a princípio visto como um fantasma, algo que os atemorizou ainda mais, mas houve uma palavra de renovo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra além do medo, que é o nosso tema. O Senhor se apresentando como o Eu Sou. Eu sou o Senhor que te chamei, o Senhor que além de mim não há salvação, eu sou aquele que apaga as suas transgressões, eu sou o primeiro, o último, enfim, várias declarações do Deus que é e que sempre será. E por causa daquilo que ele é, ele veio aos discípulos e proclamou uma palavra e trouxe aos seus corações uma palavra dizendo que eles não deveriam ter medo, que eles deveriam ter um bom ânimo, ou seja, que eles deveriam se envolver pela coragem, eles deveriam se encorajar no meio daquela situação. Vamos aqui, aquilo que nós seguimos no nosso raciocínio, na nossa reflexão, falando da tempestade, do caos, ele estava lá, e o ponto que vamos trazer logo a seguir, vamos trazendo aqui algumas reflexões, depois nós vamos para o ponto que vai chamar maior atenção, que vai ter o maior destaque nesse pronunciamento além do medo, nessa continuação, que é: não haviam compreendido o milagre dos pães. O texto que queremos chamar a sua atenção, para que a gente releia, daqueles dois textos que nós fizemos a leitura na meditação passada, nós vamos nos ater apenas a Marcos, o quadro, a situação da tempestade. Diz assim: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho na terra. Logo a seguir vem: e ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então
subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos voltar aqui. Toda aquela declaração de Jesus acerca de que eles deveriam não temer, que eles não deveriam, que eles deviam se encorajar, que eles deviam ter coragem, era para que eles viessem a ser quem eles realmente eram. E essa palavra, nós reaplicamos ao nosso coração, à nossa vida, ao momento, principalmente esse momento, né, de adversidade no meio desta pandemia, né, e de tantas outras crises e tantas outras tempestades, que na hora que algo tão difícil nos sobrevém, uma tempestade, né, tão densa, tão forte, tão estrondosa, tão impactante, tão temerosa, o Senhor quer que nós sejamos quem nós somos. Seja você quem você foi chamado para ser. Porque o Senhor nos tem falado, né? Temos ouvido a sua cadência, o seu ritmo, os seus compassos, que das canções mais antigas que chamam a confiabilidade do Deus a quem este Cristo personaliza. Ele vem mostrando e revelando o Pai. Ele é o Deus encarnado. E ele está ali, embora naquele momento e no meio daquela tempestade ele está ainda como homem, né? Ele havia se destituído de atributos da sua deidade, ele estava como homem, mas a graça de Deus estava sobre ele e as revelações de Deus. Em Cristo, mesmo homem, estava revelado o amor de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus, né? A mensagem que está intrínseca no próprio Cristo, de um Deus que está no trono e que é Senhor de todos os tempos, de todos os momentos e de todas as circunstâncias. Foi isso que ele disse para eles quando falou a eles e se apresentou como eu sou, quando ele fez com que eles percebessem quem ele era e que ele estava ali no nome do Eterno. Ele estava ali simbolizando o eterno, ele estava ali como o eterno, né? Embora em homem, mas socorrendo, vindo ao encontro dos seus no meio da tempestade. Naquele momento, em Marcos capítulo 6, 50, o texto vai dizendo que todos viram Jesus e ficaram apavorados. Viram Jesus e ficaram aterrorizados, apavorados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Eles estavam com Jesus e na tempestade. Aqui é o ponto que nós vamos começando a trabalhar toda essa reflexão que trazemos para você no dia de hoje. Jesus e a tempestade. Estavam com Jesus, agora Jesus está presente, agora eles identificam que é Jesus, mas eles continuam na tempestade, né? Como Marcos diz, a tempestade não parou até o verso 51. Até o verso 51. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, ou ficaram perplexos. Eles estavam ali, tempestade e Jesus, Jesus e tempestade. No verso 50, ele faz seu convite e eles devem responder a este convite, antes do verso 51. Quando Jesus está dizendo para eles, não fiquem né, apavorados, coragem, sou eu, não tenho medo. Ele está falando aqui no verso 50, antes do verso 51. Eles têm que responder, eles têm que trazer uma resposta. O espaço entre o verso 50 e o verso 51 no texto
é apenas milimétrico, é pequenininho, os nossos olhos se descuidarem passam sem nem perceber. Mas é o milímetro no qual você reúne em um instante todas as opções, todas as novidades. Jesus, tempestade, tempestade, Jesus. E eles lhe disseram, sim, há uma tempestade. Mas Jesus está dizendo para ele, eu estou aqui. Jesus reconhece a tempestade, eles reconhecem a tempestade, mas Jesus está ali como resposta àquela tempestade. E o que Jesus está dizendo para eles no meio da tempestade, enquanto a tempestade ainda está em curso, enquanto a tempestade ainda está mostrando a sua força, enquanto a tempestade ainda está vindo para gerar impacto, para desanimá-los, para colocá-los de alguma forma dentro do pavor e do medo que está envolvendo-os até então. Mas em tudo Jesus está fazendo pronunciamentos que vão além do medo. E é isso que o Senhor está falando comigo, com você, e vai continuar falando no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa trajetória cristã. Sempre Ele estará nos falando no meio das tempestades e nos oferecendo uma opção. Eu estou aqui, me escute, olhem para mim, não deem ouvido à tempestade. Esse é o dilema. Ela está falando, a tempestade. Nós não estamos aqui minimizando, nós não estamos aqui ignorando o teu problema, a tua tempestade, nem a minha tempestade. Nós não estamos aqui para dizer que ela não existe, ou que ela não nos sobrevém, ou como dissemos, num tempo como esse, não é só a própria tempestade dessa virose, desse vírus, das mortes que a cada dia nós só vamos ouvindo, que estão se enumerando, estão aumentando cada dia, e no meio disso vem uma indefinição das próprias autoridades, quando é que nós vamos retornar a nossa vida comum, quando é que vamos sair deste isolamento, quando é que vamos sair da quarentena, quando é que vamos poder nos ver fisicamente, quando é que vamos poder ter o nosso culto presencial, quando é que vamos parar de apenas utilizar essa ferramenta abençoadora, gloriosa, da internet, do live, dos cultos online. Mas nós não queremos e nós não nos acomodamos a essas circunstâncias, a essa situação. Nós não queremos que ela perdure eternamente, nós queremos sair dela. E por causa dela e por esse contexto, outras tempestades se apresentam, ansiedade, angústia, muitas situações. A Esther está falando constantemente com as irmãs, exatamente no meio dessa situação, tentando as encorajar e falando exatamente desse quadro, da depressão, da ansiedade, de tantas coisas que sobrevêm, que tiram de dentro de nós outros medos e que produzem, que geram e que deixam com que fluam dentro da nossa vida outras situações que se nós nos descuidarmos, elas vão nos absolver, elas vão nos afogar, porque esse é o propósito da tempestade, nos tirar do lugar que estamos, do barco, da segurança, e nos jogar exatamente nesse quadro do caos, do vazio, onde nada está debaixo dos nossos pés a não ser uma enorme insegurança. Mas Jesus, ele sempre fala, e ele está falando aqui novamente para os discípulos, ele está falando para nós, essa sua voz ecoa, porque a sua palavra, ela não ficou no passado, a sua palavra, ela se renova, a sua palavra é nova a cada tempo, a cada momento, a cada manhã, a cada circunstância, a cada segundo das nossas vidas. Os seus olhos estão nos vendo e estão sondando a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser. E o Senhor está dizendo, ei, eu sei que tem tempestade. Eu não a ignoro, eu não estou dizendo que ela não exista, mas eu quero que no meio delas vocês não deem ouvido para ela. Vocês não a escutem, mas escute a minha voz. Olhem para mim. É isso que o Senhor está falando,
desconsidere o caos e olhe para mim. Eles, naquele momento, olhavam para ele como a igreja está sempre pronta a fazer. Sabe? Ela olha para o Senhor. Mas o problema não é a forma com que olha. Olha, mas não olha exclusivamente. Olha, mas não olha só para ele. Os discípulos, espiavam às escondidas a tempestade furiosa. Olhavam para Jesus, mas davam uma olhadinha, esticava os seus olhos em direção à tempestade. E como é que nós vemos a tempestade? Furiosa. Ela sempre está furiosa. Ela sempre vai se mostrar furiosa. Porque esta é a essência da tempestade. Essa é a razão, o porquê. A tempestade vive para nos trazer medo. Ela se apresenta com essa finalidade. Um olho em Jesus, outro na tempestade. Eles olharam rapidamente de um lado para o outro. Esse é o dilema nosso do dia a dia. De volta para ele com fé. Quando olhamos para ele, a fé brota. Quando olhamos para ele, a fé se fortalece. Quando olhamos para ele, a fé se enraiza. Quando olhamos para ele, a fé nos impacta. Quando olhamos para ele, a fé nos anima. Quando olhamos para ele, a fé nos empurra para fora do medo. Mas, de volta, olhavam para a tempestade. E aí, medo. Fé e medo. Fé e medo. Jesus, fé. Tempestade e medo. É assim na versão de Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 e 33. Pedro pôde administrar a caminhada na água. Ele caminhou, ele colocou os seus pés na água. Os seus pés se firmaram sobre a água, enquanto ele estava concentrado em Jesus. Enquanto os seus olhos estavam em Jesus, ele caminhava. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, aquela tempestade, aquele vento terrível que se apresentava, não molestava Pedro. Tanto que ele está andando sobre águas. Olha da onde veio, olha a dimensão da fé, o que a fé produziu em Pedro, de sair do barco no meio de uma tempestade, colocar pés sobre água e começar a andar. É uma administração, é administrar a caminhada na água. Mas isso se dá quando nós olhamos para Jesus. E quando olhamos para Jesus, nós não só colocamos os pés sobre as águas e os firmamos, mas nós nos movemos em direção a Jesus. Nós vamos nos aproximando de Jesus. Era isso que Pedro estava fazendo. Saiu do barco e começou a caminhar. Mas o texto diz: mas quando percebeu o vento forte, ficou assustado e começou a afundar. Essa é a nossa verdadeira situação, a situação dos discípulos da igreja nossa e das pessoas a quem ministramos enquanto o mundo se deteriora. Alguns acolhem a mudança, muitos são ameaçados por ela, pessoas não muito diferentes de nós. Jesus nos oferece a sua completa segurança, segundo o qual o medo não tem lugar crível, admissível. Quem está em Jesus, quem olha para Jesus, quem caminha em direção a Jesus, simplesmente não pode ter medo. Medo não pode fazer parte da vida daquele. O problema do medo é porque ele é gerado aonde a nossa visão é colocada. Quando colocamos em Jesus, encorajados. Quando colocamos em Jesus, seguimos os desafios. Como quando olhamos para Jesus, desafiamos as possibilidades. A possibilidade, o que era de quem caminha sobre a água é afundar. Mas quando olhamos para Jesus, nós nos deparamos com o impossível. Com aquilo que vai além do natural.
é o milagre, é o desafio da fé, é o sobrenatural, é o Deus que de forma sobrenatural veio ao nosso encontro e nos gerou nele, e nos produziu nele, nos deu uma nova identidade, e nos fez novas criaturas. Escreveu os nossos nomes no livro da vida, colocou dentro de nós o seu espírito, o espírito da coragem, o espírito do fortalecimento, o espírito do ânimo. Não tenha medo. É um convite massivo à fé. É o convite para dizer: creiam, 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 porque tudo é possível ao que crê. Creia, porque você, crendo nele, vai vencer, vai superar as adversidades, vai ir adiante de tudo que está vindo ao seu encontro, ou de encontro a você, vem, né? Ao encontro é alguma coisa assim harmoniosa, que vem nos abraçando, que vem nos fazendo carinho. Agora, de encontro é alguma coisa que vem chocando, gerando impacto, medindo as nossas estruturas. Mas quando olhamos para ele, alguma coisa é produzida na nossa vida. Assim como os pais vencem o pesadelo dos seus filhos, criança, quando eles têm um pesadelo. Quantas vezes, né, as crianças têm pesadelo? Nós tivemos e corremos para os braços dos nossos pais, os nossos filhos tiveram e correram para os nossos braços sem entender o que estava acontecendo na mentezinha deles, porque de repente é um quadro terrível, o quadro do pesadelo, ele é apavorante. São monstros que muitas vezes aparecem nos pesadelos, são criaturas horrendas, é a morte, é o terror, o pesadelo, ele apresenta esse quadro também do caos. E o que é que fazemos? Nós abraçamos os nossos filhos, colocamos eles nos braços, dizemos: está tudo bem. E aí dizemos para ele: eu estou aqui. E em seguida dizemos: não tenha medo. Esse abraço, esse afago, essa nossa presença, e o fato e a autoridade que temos como pais de dizer a eles: não tenham medo, porque eu estou aqui, eu te seguro. É assim que Deus se apresenta para você agora. É assim que Deus se apresenta para cada um de nós no meio da nossa tempestade. Ele está dizendo: não tenha medo. Não é por causa, não é uma palavra de pensamento positivo, não é a palavra desses coaches, dessas pessoas que ficam produzindo palavras para você pensar em coisas positivas. Não, é o quadro da fé, da segurança do Cristo, Filho do Deus vivo, daquele que se entregou por nós, daquele que veio ao nosso encontro. Ele está dizendo: não tenha medo, sabe por quê? Porque eu estou aqui. E foi esta palavra que ele deixou à sua igreja: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias a minha presença é com você. Por isso, tudo está bem. Mas eu estou vendo tempestade. Não veja a tempestade, olhe para ele. Os dois nos chamam a temer a tempestade e Jesus. Um para ter um medo de pavor. A tempestade nos chama para ter um medo de pavor. Temer é de medo, mas o chamar de Jesus é para temer, reconhecendo. Um reconhecimento de que ele é soberano, de que ele é Senhor. Aleluia. É confiança, é honrar o seu nome, é passo de fé. Sua estratégia funciona, o vento diminui. Tendo encontrado a sua correspondência, a tempestade está derrotada. Podemos ter ânimo e ser o nosso verdadeiro eu. Podemos, mais uma vez, em fé, vencer, superar, ser conduzido aos próximos desafios. Eles estão surpresos, ficam surpresos porque tentamos olhar para a tempestade mais do que deveríamos. Não deveríamos olhar, nós deveríamos descansar o nosso coração nas declarações de Jesus.
Na calma do versículo 51, eles entendem o ponto. Ok, a tempestade é poderosa, mas nós não podemos prevalecer ou persistir. Ela não pode prevalecer ou persistir diante de Jesus. Ele apaga a fonte da nossa ansiedade e nele descansamos. Mas aqui agora vamos para um ponto crucial nessa mensagem. Um ponto que parece que nem deveria estar aqui. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. O que tem a ver isso? A tempestade, o caos, o medo, Jesus se apresenta, eles veem Jesus, eles ouvem Jesus, Jesus vem ao encontro deles, Jesus sobe no barco, a tempestade cessa, mas aí é colocado, diz, então subiu no barco para junto deles. Eu pôr aqui o verso para você ir vendo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, perplexos. Eles não estavam entendendo nada. Do quê? Aí vem e é colocado, depois não tinha entendido. O que tem a ver o milagre dos pães com esse negócio? Com essa história? Mas esse verso não está aqui à toa. Ele tem uma lição, ele tem uma mensagem para minha alma, para o seu coração, para mim, para você, no meio das nossas tempestades. Parece um versículo deslocado. Nesse versículo, prestamos atenção ao que não pertence ao nosso texto. Muito melhor, se Marcos não tivesse escrito que esse texto não deveria estar lá, ela não deveria fazer parte da nossa história de fé. Pronto, subiu no barco, acabou, a tempestade acabou, Jesus está lá, pronto, acabou, vamos terminar. Agora vamos falar só disso. Jesus, tive uma tempestade, Jesus falou comigo, ele se aproximou, ele subiu no barco, a tempestade acabou. Mas vem um ponto além, vem algo que vai nos incomodar e que nós precisamos entender, porque há um ensinamento tremendo e poderoso e gracioso nisso aqui. Não haviam compreendido o milagre dos pães. O milagre da alimentação, no início do capítulo 6, e sua replicação a seguir no capítulo 8, estão ligados neste versículo ao milagre da tempestade. É na alimentação que Jesus pronunciou os 4 verbos soberanos da Santa Ceia. Ele tomou o pão, ele abençoou, ele partiu, ele deu. E depois disso, ele alimentou. Nós temos aqui, tomou, abençoou, partiu e deu. E esse seu dar alimentou e restou um zilhão, uma grande quantidade de pães. Ainda sobrou um número enorme de pães. O que estamos vendo aqui? O que é que estava ali mostrado que eles não viram? De modo que a graça abunda assim como os pães abundam. A graça é o favor de Deus, é aquilo que nós não merecemos, mas que Ele nos traz sempre. E Ele nos traz em abundância. Esse pão está falando da graça. Assim como o pão veio e alimentou, e abundou, e sobrou, a graça de Deus vem para mim e para você, mas ela não se esgota. Ela não vem na medida do agora, e não vem na medida da minha tempestade, do meu momento, da minha circunstância atual. A graça vai continuar sendo abundante. É a criação funcional de Deus, ela não para. O que Deus fez continua a produzir, continua a reproduzir, continua a trazer vida. O Criador está aqui em abundância. Porque nessa situação a gente fica pensando, e o amanhã, como é que vai ser depois daqui, depois dali. E essa é a circunstância da tempestade.
do medo. E agora? O caos, o que vai ser da minha vida? O que vão ser dos próximos dias da minha vida? O que vai ser do meu trabalho e isso e aquilo? Porque nós fizemos expectativas. O ano de 2020, nós o iniciamos com uma outra expectativa. Nada disso estava na mente nem dos mais fantasiosos, nem daqueles que são dados às ficções, aos romances, a criar um repertório, nem aqueles mais pessimistas podiam imaginar uma situação, um quadro como esse. Mas o Senhor está falando, e falando para mim, para você, no meio disso, que o Criador está aqui em abundância. O Deus da vida, o Deus que nos criou, o Deus que nos proporcionou a existência, o Deus que nos comunica a sua palavra, o Deus que fala conosco continuamente, o Deus que nos ama, o Deus que nos presenteia com a vida, com o respirar, com o ar. Este Deus é um Deus em abundância. Essa mensagem que eles ainda não haviam compreendido acerca do milagre dos pães. A terra é povoada em abundância. Quantas crises, quantas situações vieram e parece que o caos ia ser permanente e a partir dali o quadro, a existência ia estar comprometida. Por mais drástico que seja esse momento, a vida continua. A vida continua, porque o Criador dá em abundância. Nós aqui temos o cenário das nevascas, da neve, né? Até que, né, graças a Deus, esses últimos anos nós não temos tido na intensidade que já tivemos outrora. Mas o que fica diante dos nossos olhos no meio do inverno? Parece que a vida acabou, tudo secou, a grama seca, a planta, tudo seca. Olhamos e parece que a vida se extinguiu. Aí daqui a pouco, né, a gente às vezes reclama, muitas vezes, mas agora, né, abril, março, abril, aí começa a chuva, a gente não vai parar essa chuva. Calma! É o Deus do céu, é o Criador que dá em abundância, fazendo com que a sua chuva chegue, porque a sua chuva vai gerar vida novamente. Aonde nós víamos secura, daqui a pouco nós vamos ver as gramas verdejantes, nós vamos ver as árvores florindo, nós vamos começar a ver as plantas. Chega a época da primavera. Sabe, sempre depois de uma tempestade vai ter uma primavera, porque o Senhor soberano, Ele está, aleluia, no controle. E Ele está nos chamando para entender, compreender o milagre dos pães. Do Deus Criador, do Deus Produtor, do Deus que a sua mão gera vida. A ordem boa e generativa, né, gera, produz, da criação, está em vigor. Não retardada pelos traços do caos que deseja derrotar a abundância, essa abundância da geração, generativa. Deus está dizendo para você, não olhe para o caos, olhe para mim, não olhe para a tempestade, olhe para mim, e eu agora já estou no barco, e a tempestade já cessou, e agora eu quero que vocês entendam, porque enquanto vocês não entenderem, de alguma forma o medo vai continuar, porque o texto diz que eles ainda estavam atônitos, eles ainda estavam apavorados. A tempestade já tinha se acalmado e eles ainda estavam atônitos. Jesus já estava com eles no barco e a tempestade já tinha cessado. Mas eles ainda estavam atônitos, perplexos, com medo. Eles entenderam o milagre, a ação do Senhor sobre a tempestade. Eles não entenderam alguma coisa que vai muito além disso. Eles não entenderam que o pão da vida é jogado na face da tempestade da morte. Repito para você, não entenderam que o pão da vida, Jesus, o Senhor que repartiu o pão, o Senhor, aleluia, aquilo que pegou cada pão daquele, foi partindo e foi dando e foi distribuindo.
que se entregou, este pão, quando ele é jogado na face da tempestade da morte. E ouça, o pão vencerá, o pão ganha sempre. Porque o pão aqui é Jesus, é a vida, é o alimento, é a provisão, é o amanhã, é o Deus que gera, é o Deus da abundância, que povoa as nossas vidas com abundância. E eu falo de abundância no sentido material e muito mais sobre a abundância espiritual. De paz, de regozijo, de ânimo, de encorajamento. Ele veio nesta manhã, talvez por vocês, mãezinhas, nos presentear com essa meditação, com essa mensagem que está fazendo o coração arder. Estou pregando com fogo na alma, no coração, porque os meus ouvidos estão entendendo esta mensagem deste Deus que se revela ao seu povo, à sua igreja. Você fica aí se lamentando, dizendo, Deus me esqueceu. E ele vem ao seu encontro com as mais belas mensagens que saem do seu coração. Águas, a mensagem em fogo, em poder, em graça, que vem a te encontrar e te abraçar, como o pai que abraça um filho no meio do medo, da tempestade, do pesadelo, e diz para você, olha para mim, eu estou aqui, seu medo tem que acabar, porque eu estou aqui me revelando e me apresentando a você. Estou chamando a sua atenção para mim, para o meu senhorio, para aquilo que eu sou, para que você olhando para mim e vendo o que eu sou, você possa ser o que você é, o que você foi chamado para ser, nova criatura em Cristo Jesus. Homem e mulher que seguem adiante depois de qualquer desalento, de qualquer dificuldade. Eles não tinham entendido, mas eles não entenderam, eles não conseguiram, porque ficaram de olho na tempestade, portanto, perderam a liberdade de uma verdade maior. Quando nós ficamos olhando para a tempestade, nós ficamos privados. Nós perdemos a liberdade de recebermos uma verdade maior, muito além da tempestade, muito além da tempestade, é o pão que ganha sempre. É o Deus que multiplica o pão, é o Deus da abundância, é o Deus, aleluia, da vida, que fala com você e comigo nesta manhã. Eles não entenderam porque ele parecia um fantasma em seu traje, em seu traje desconhecido como Criador. Ele pode se apresentar. Eles viam um fantasma, mas era o Criador, era o Deus da vida, era o Deus da abundância. Mas na maioria das vezes eles não entenderam porque os seus corações estavam... Deixa eu voltar o texto para você ver. Triste realidade. O coração deles estava endurecido. Essa mensagem veio para você nesta manhã, vem para mim nesta manhã, para quebrantar o nosso coração, para fazer do nosso coração um coração de carne. Coração de pedra é complicado, é difícil. Não fica nada escrito ali. Não dá para Deus escrever o que Ele quer escrever na história da minha e da tua vida. Por isso Ele vem para querer, vem para buscar em você e em mim uma oportunidade para transformar o nosso coração em um coração maleável. Para que o nosso coração não fique nessa postura de endurecimento. Eles pensavam que era o povo liberto do Egito. Festa! Fomos libertos. Veio praga. Né? Faraó não pôde resistir, o mar se abriu. Mas, infelizmente, ainda havia muito Egito ainda neles. Havia ainda muito Faraó entre eles, com o coração duro. Não era isso o quadro de Faraó? Todo momento a Bíblia diz que o coração do Faraó se endurecia. Passava a tempestade do Faraó, a praga,
e o coração de Faraó endurecia. Deus mostrava o seu sobrenatural e o coração, logo depois o coração de Faraó endurecia. Deus tem mostrado quantas vezes na minha e na sua vida a sua interferência, os seus milagres, o seu sobrenatural. E em resposta, quando termina a ação do sobrenatural de Deus, nós deveríamos responder com uma fé agigantada, nós devíamos responder com obediência, nós devíamos nos dobrar diante dele e dizer: Senhor, fala sempre, porque aqui o teu servo quer ouvir a tua voz e quer obedecer. E não é isso. A vida pastoral, a gente sempre está batendo nos mesmos pontos, falando as mesmas pessoas, muitas vezes, das mesmas formas. E elas não entendem, acham que é o pastor que está falando. É Deus que está falando. É Deus tratando com você. Nós só somos o canal, nós só somos o instrumento de Deus. Nós não estamos aqui impondo sobre você a nossa vontade, o nosso querer. É Deus. Entenda isso. Entenda isso. Que a história continua e que Deus tem muito mais para você do que aquilo que os teus olhos muitas vezes estão vendo. Há uma compreensão maior, mas quando você fica ali olhando para a tempestade ou para as circunstâncias, para o problema, você não consegue ver além. Deus quer te levar a um novo estágio. Deus quer te levar a um outro momento na sua vida de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. Deus quer te fazer um gigante na fé. Deus quer desdobrar a sua vida em alguma coisa muito mais relevante, alguma coisa muito maior, alguma coisa muito mais impactante. Deus quer escrever uma história através da sua vida. E uma história de fé, uma história que vai impactar e revolucionar outras vidas, que vai atrair outras pessoas a esse Cristo. Estavam com tanta resistência, tanta autonomia exploradora, eles queriam fazer, explorar e caminhar do jeito que eles queriam. Tão pouca capacidade de ceder em nova obediência. Deus fala para você sempre em nova obediência. Ele te chama para obedecer algo novo. Ele quer te revelar alguma coisa nova e te chamar a obedecer. Porque essa é a nossa caminhada de obediência, de receber as revelações, os chamados e as palavras do Senhor e obedecer. Toda vez que você resistir a isso, que você não entender, você vai ficar aí como um aluno que é reprovado todo ano. Nós estamos ouvindo notícias, os nossos filhos, meu filho mesmo, Timothy, passou, né, todas as notas, passou muito bem, foi indo para um outro estágio. Nós aqui nos alegramos com as pontuações, com os as que ele tirou, com as bênçãos de Deus na vida dele. Nos animamos, ele aprendeu. Ele vai agora para um outro estágio, é outro desafio. Essa é a nossa meninada em casa, os nossos adolescentes, eles vão vir, e estão vindo para os pais agora, é o resultado. A Camila aqui conversando conosco, daquilo que ela está conseguindo, da ação de Deus na vida dela e dos novos estágios. Nenhuma das mensagens que eu tenho ouvido e conversando com eles é de um semblante cabisbaixo, dizendo, vamos ter que repetir, vou fazer tudo de novo. Não, é de desafio, às vezes meio tensos ainda, porque é o futuro, né? Mas glória a Deus que é o futuro, eles não vão ficar vivendo do passado e revendo as mesmas lições, eles vão adiante, lições novas, experiências novas, conhecimentos novos, uma graça nova, algo novo. É isso que Deus está querendo falar conosco e nos fazer caminhar. Saia dessa quarentena, saia desse tempo para um novo tempo. Saia desse momento para um novo momento. Saia com qualidade, saia moldado para um novo tempo, saia com aprendizado, saia crescido, saia amadurecido. Não fique nas mesmas picuinhas.
Não fique nas mesmas tempestades, não fique nas mesmas coisas, nas mesmas mesmices. Não tenta ficar provando ou mostrando os seus ressentimentos, os seus sentimentos, as suas tristezas, as suas foi mal compreendido, foi mal entendido, não sei o quê, e fica lamentando essas coisas e, por não conseguir queixar a Deus, coloca a queixa em cima de alguém. É por causa de você. Não. A nossa vida e os tratados de nós é Deus conosco. Não são as pessoas. Tanto que, para as pessoas, Deus diz que nós devemos perdoar. Que nós não podemos ficar retendo amargura, os sentimentos nos nossos corações, porque isso nos reprova, porque essas coisas vêm nas nossas vidas. Paulo diz tanto isso, tanto sobre isso. Isso vem com permissão de Deus para nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque é para ir para diante, é para seguir em frente, não é para ficar prostrado. E quando você chegar no céu, Deus vai dizer, eu tinha tanta novidade para você, eu tinha tantas coisas para você, eu tinha um ministério tão grande, eu tinha... Deus, mas aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, olha o que ele fez comigo. Aí eu fiquei... Deus vai dizer, você ficou retido e paralisado por causa de... Quando Deus te mostrar aquilo que era para ser seu e não foi seu, aquilo que era para ser derramado na sua vida e não foi derramado, aquilo que era para te ser revelado e não foi revelado, porque você ficou sendo reprovado por causa do seu coração endurecido. Deixa Deus quebrantar o teu coração. Eu falo com amor nesta manhã. Eu não estou, embora a mensagem em alguns pontos seja duro, mas o meu coração está aqui como um coração de um pai amoroso. Como alguém que sabe que se você ouvir essa mensagem e se você se conectar com esse Deus, você vai para o estágio mais elevado na graça, você vai produzir frutos em abundância. Você vai receber na sua vida essa dádiva desse Deus que gera, desse Deus gerador. E você também vai gerar e vai produzir, porque é o que o Senhor diz, nós fomos enxertados nele, e ele diz que se nós não tiver fruto nas nossas vidas, ele vai nos cortar e nos lançar fora. Porque nós não temos desculpa para as mesmices, nós não temos desculpa para viver no ontem, nas mesmas coisas. Porque nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo tem que dar fruto, porque o fruto vem dele. A vida vem dele, a graça vem dele, o ensinamento vem dele, as provisões vêm dele, o desafio vem dele e a vitória vem dele. Eles ainda estavam comprometidos com a velha ordem, os velhos cativeiros, os velhos medos, as velhas escassezes, as velhas alavancas do que o mistério do eu sou ainda não tinha autoridade duradoura para eles. Ele vem aqui dizer para mim e para você que ele é o eu sou. Nós temos que entender essa autoridade nas nossas vidas. Se ele é e é em nossa vida, aleluia, as coisas precisam ser diferentes, precisam ser abundantes em graça e em vida também. Assim, apesar de todo o seu espanto momentâneo no verso 51, eles estão no final da narrativa tão assustados com a tempestade como estavam no início. Quando incluímos o verso 52, como devemos, essa história nos narra como estamos assustados e tendo encontrado Jesus, mas ainda com o coração duro e inflexível. Encontramos Jesus, mas o coração ainda está duro e inflexível. Este não é um feliz conto de milagres. Tudo terminou bem, milagre aconteceu, Jesus apaziguou a tempestade, Jesus no barco, pronto, acabou. Tudo diferente daqui para frente. Mas há uma exposição da fragilidade da igreja, onde o faraó ainda opera. Duro isso, né?
há uma exposição da fragilidade da igreja onde o faraó ainda opera. Coração endurecido. A história não mentirá sobre nós, ela falará a verdade sobre nós, de como nós nos comportamos, de como nós nos posicionamos diante das tempestades. Mas saiba de uma coisa, triste seria se parássemos neste ponto, mas tem continuidade. Mas a história também não mente sobre Jesus. Ele é o Criador que se tornou carne. Ele profere as velhas cadências do Criador que termina com o exílio. Ele vai tocando as harmonias de Deus, as sintonias de Deus. E elas vêm para o nosso coração dizendo: ei, filho, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. Ele continua nos desafiando e nos convidando a olhar para ele. Ele é como o oleiro, ele não para de trabalhar e ele está trabalhando nesta manhã de forma intensa. Ele está trabalhando nesta manhã de forma poderosa e graciosa. A sua mão está alcançando corações. A sua mão está alcançando o seu coração nesta manhã. E está nos quebrando esta natureza, esse coração endurecido. Ele é mais do que compatível com o nosso medo. A tempestade não pode resistir a ele. Aleluia! É ele que é apresentado, é ele que chega, é ele na narrativa desta história. Tudo se direciona para ele, tudo se centra nele, tudo vai se derramando em direção a ele. E os nossos olhos, e a nossa atenção, e a nossa vida, e o nosso coração, mesmo o nosso coração endurecido nesta manhã, tem que se encontrar com ele, vai em direção a ele. E alguma coisa vai acontecer, ou se já não aconteceu. Aleluia. A tempestade não pode resistir a ele. O caos não é força contra ele. O medo não acaba com a sua Páscoa. Ele diz: não tema. A notícia é que a fé não derrotam facilmente o gerenciamento das tempestades. Elas vão continuar vindo e sendo geradas. E o quadro dessas tempestades é encher corações de ansiedade. Mas as boas novas que eu te anuncio, que a palavra de Deus te anuncia, que a graça te anuncia, que o Espírito Santo te anuncia esta manhã. Em nome do Pai que acalma a tempestade, do Filho que acalma a tempestade, do Espírito que acalma a tempestade. As boas novas e as notícias são essas, para que nós terminemos esta manhã, esta reflexão e essa mensagem. Jesus e o seu não temam continuam sendo proferidos, continuam sendo comunicados. E finalmente nos proferirão além do nosso medo. Vão nos levar, vão nos conduzir, vão nos anunciar algo além do medo, superior ao medo. Vai nos tirar da paralisia do medo. Por isso, pare de assistir, de ver a tempestade. E ouça. E ouça aquilo que o Senhor te falou nesta manhã. Aquilo que esta mensagem te falou nesta manhã. Aquilo que o Espírito Santo te falou, te ministrou nesta manhã. Há um pronunciamento além do medo. Há um conhecimento, uma revelação além da tempestade. Há, aleluia, uma compreensão que não deve ficar mais nas nossas vidas. Temos e vamos, em fé, em graça, compreender o milagre dos pães, do Senhor da vida, do Senhor que distribui vida, do Senhor que gera vida. O caos não é com ele, o caos é a paralisação, é o fim de tudo. Mas o Senhor é além do caos, o caos não paralisa. Toda vez que o caos se apresenta e diz fim, o Senhor se apresenta e diz novo começo, novo início, novo momento. Para mim e para você nesta manhã, o Senhor está dizendo novo momento, meu filho. Novo momento para você, minha filha. Novo momento para você, minha igreja. Novo momento para vocês, membros do Bethel Ministry. Novo momento. Momento tremendo,
para você, para sua casa, para sua vida, para sua fé. Novo momento, novo estágio. Fomos aprovados. Vamos para um novo nível, pela graça do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, eu te louvo esta manhã pela oportunidade que o Senhor me permitiu ter, Senhor, de continuar nesta meditação e de trazer, Senhor querido, ó Deus, mais um desafio do Senhor para a vida da tua igreja, para a minha vida, para a vida de todos quantos ouviram esta mensagem nesta manhã. Pai querido, ela vem como um presente para todos nós, Senhor. Ó Deus, para a nossa caminhada. Vem para nos encorajar, vem para nos trazer uma nova compreensão. Vem para nos fazer entender, Senhor querido, o milagre dos pães. Aleluia! O Senhor que multiplica, o Senhor que gera vida, o Senhor que não deixa com que o caos nos vença, porque o Senhor é maior do que ele. O Senhor vence o caos, o Senhor vence a tempestade. O Senhor trabalha e muda os corações endurecidos. Senhor, que hoje o nosso coração seja maleável e que nas próximas tempestades, se o coração se endurecer novamente, ó Deus, eu sei que o Senhor vai vir com graça novamente, proporcionando, Senhor, um momento e um desafio e um convite para que o nosso coração se amoleça, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro por cada casa, por cada família, por cada lar, nesta manhã, e peço que a tua visitação seja tão plena, tão real, tão extraordinária, tão magnânima nesta manhã, Senhor. Ó Deus, que haja um enchimento nos corações e que haja júbilo, haja louvor, haja adoração. Que dos lábios dos teus filhos nesta manhã não reste, Senhor querido, nenhum pronunciamento de medo, mas que as canções sejam de pura coragem, de puro ânimo, que as mensagens sejam mensagens, ó Deus, de desafio, de coragem, de sequência nas nossas vidas, e agora num estágio maior, Senhor. Ó Deus, prontos para algo maior, para a glória e louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.